formação 2010, não vi isso, né? Tive aula de direitos humanos, tive aula de polícia comunitária, né? Não vi nada de resquício lá, né? Por que surgiu esse burburinho? Isso aí, principalmente quem difunde essa ideia não tem nem noção do que está dizendo. Porque a polícia militar mais nova do Brasil é a de Tocantins, criada depois da Constituição de 88. Diga aí. Porém, Tocantins não foi uma coisa que chegou. Já existia policiamento em todos os locais hoje que corresponde ao estado de Tocantins. Apenas se dividiu lá uma polícia. As polícias são, uma delas, a mais antiga de todas, que é a de Minas Gerais, é do século XVIII, 1775. Rio de Janeiro, 1809, e por aí vai. Então não tem nada relacionado com ditadura que se fala. A ditadura que se fala é o regime militar de 1964. Né? Polícia militar já existia há muito tempo. Então é sem noção, não tem nenhum tipo de possibilidade disso ser. E não tem nada que sustente esse argumento, nenhum, né? Nada, porque nada. O pessoal pede o fim da polícia militar baseado nesse argumento, né? Mas uma coisa não se mistura com a outra. A polícia militar estava ali cumprindo o papel dela, seguindo a lei nesse regime militar, né? O fato de nós sermos uma instituição militarizada não influi nem contribui em absolutamente nada nisso que eles querem dizer. E não seria desmilitarizar a polícia militar. Será que isso vai resolver o problema de carência de efetivo, de estrutura, ineficácia possível de policiamento ostensivo, né, que é o papel da polícia militar fardada? Porque se fosse assim, nós não teríamos nenhum tipo de problema com nenhuma das outras polícias. Né? Por exemplo, nós a Polícia Civil. Polícia Civil, e daí? A Polícia Civil sofre os mesmos males, né? Falta impressora, falta papel, falta não sei o quê, falta efetivo, falta não ser militar, não. Nós somos uma instituição militarizada desde o princípio, desde a sua concepção, em 1834. A nossa Polícia Militar já foi criada, todas as polícias militares. Algumas passaram por processos de municipalização, foram guardas municipais, não sei o quê, tal. Tem isso aí, estudando a história das outras polícias militares do Brasil afora. A nossa nunca recebeu o nome, teve várias, são 15 denominações ao todo. Rômulo Chaves Vanderlei só cita 5 ou 6, mas nós tivemos 15 ao todo. Pronto. Outro ponto sim. Aqui, bem esclarecido, mas vou fazer só um comentário aqui, porque o pessoal fala muito a questão da desmilitarização, né? Aí quando eu vou conversar com um policial civil, ele fala assim: vocês de graças a Deus que vocês são militares. Vários falam comigo assim, né? Vocês de graças a Deus que vocês são militares. E eu chego lá, eu vejo ele reclamando das mesmas coisas, que geralmente é assim. Eu já fui chefe, né? Já fui chefe de mais de 100 pessoas na Guararapes. E ser chefe ou ser um líder, todo tipo de relacionamento interpessoal gera conflito. Claro. Né? Aquele cara que acha que vai casar não vai gerar conflito, coitado. Aquele cara que acha que vai ter um chefe. Aí o pessoal acha que desmilitarizando resolve. Como se na PF não tivesse conflito entre agente e delegado, como se na PRF não tivesse conflitos internos. Há conflitos internos. O pessoal pegava muito no pé a questão da prisão administrativa, né? Sim. Que agora foi abolida, né? Isso. Então era mais ou menos isso, que qualquer coisinha, prende o praça. Prende fulano, prende o oficial, prende fulano. Essa prisão administrativa. Aí acabou essa prisão administrativa. E agora? Quer desmilitarizar por quê? Porque a gente é a única polícia do mundo que é militarizada. Mas eu não vejo. Eu acho que. A gente tem aposentadoria integral porque a gente é militar. Né? Isso aí, as outras polícias não têm. A Polícia Civil hoje, quem entrar hoje, não pega aposentadoria integral. De jeito nenhum. A progressão de carreira, né? Por a gente ser militar. Enfim. A gente não bate ponto, né? Não bate. o tradicional ponto. A CLT, isso. Né? Inclusive, a gente... assim, a gente é penalizado porque eles têm direitos que a gente não tem, isso. Né? Entrou um hack aqui, deixa eu eliminar aqui. A questão do não direito à greve Mas a Polícia Civil também não pode fazer greve. Está lá escrito.
A Polícia Civil não pode fazer greve também. Quando a gente se submete ao concurso, já toma conhecimento dessa vedação. Né? A questão do movimento 63, o movimento grevista, como foi aquilo ali? Era por quê? Salário. O salário era muito ruim. Reclamação. Né? E muita gente condena muito esse movimento, mas foi, por incrível que pareça, né? Apesar de ser proibido a sindicalização e a greve, isso não é de agora, mas foi pacífico o movimento. O problema foi o péssimo governador que nós tínhamos, o senhor Aloysio Alves. Péssimo. A Polícia Militar vivia passando fome mesmo. Não era... Porque às vezes a pessoa usa, como é que se diz? Quando diz passar fome, quer dizer que está ganhando pouco, né? Como é que chama naquela figura de linguagem que eu estou esquecido agora? Mas era literal, meu amigo. Passava fome literalmente. Até porque, nessa época, nós tínhamos uma tropa. Quando eu falo em tropa aqui, eu quero me referir mais à quantidade maior de pessoas que a gente tem, que são as menores graduações. Então, nós tínhamos muitos soldados com 5, com 6 filhos. Era um pessoal que não tinha uma boa orientação familiar do ponto de vista de controle de natalidade e tal. Então, muita gente tinha 5, 6, 8 Mas naquela filhos. época era normal. Era normal para todo mundo. Resultado, o salário era baixo demais, as condições péssimas de trabalho também. E as perspectivas piores ainda, não tinha nenhuma. O comandante, que era um coronel chamado Luciano Veras Saldanha, ele não teve o pulso suficiente para peitar e nem para administrar, nem negociar de forma coerente, de forma proveitosa para os policiais. Aí o pessoal tinha gente esclarecida, né, no nível de praça, sargentos e tal, contou com a grande colaboração do padre, o padre Barbosa, que foi preso por isso, inclusive. Até o padre foi preso? Esse padre foi assassinado, ele deixou a batina, depois foi assassinado em Recife, Queiroz. E ele foi um dos líderes, né? Um dos líderes no sentido de estar ao lado da tropa, que o pleito que estava sendo angariado era mais do que lícito, inclusive. Né? O pessoal parou, aquartelou-se sem armas, tiveram cuidado de guardar as armas trancadas num depósito para não dar impressão disso, só que levaram informações deturpadas, né? E o governador acionou Brasília e as Forças Armadas vieram, a aeronáutica deu voo. Foi um negócio de guerra. Até avião usaram contra os caras, desarmados. Ocuparam casas nas proximidades do quartel para servir de ponto de apoio, né, às tropas. E de manhã renderam, né, porque a informação que as Forças Armadas receberam estavam deturpadas, que seria uma tropa rebelada, que não sei o quê, que armamento, que não sei o quê, quando na verdade nada era disso. Então mentiram para os caras lá. Mentiram, teriam como sentar e negociar tranquilamente. Agora, de uma forma que, a tropa, né, não tem mais como a gente continuar trabalhando. Tem que ser feita alguma coisa. E o governo não queria ceder, na verdade. O senhor Aloysio Alves foi um péssimo governante para todos nós. Isso aí eu... E hoje, conhece essa história, porque é política, né? E como é que se diz? O subtenente Júlio, inclusive, Júlio Ribeiro Rocha, que é um dos nossos colegas da academia, foi perseguido o resto da vida, foi expulso. Dorinha, Maria das Dores Costa, assistente social, eu vou dizer, não se deve dizer a idade da mulher, não, ela tem 88 anos de idade. Né? Ela... Inclusive disse que não estava querendo muito ir para nossas reuniões porque não dirige à noite. Olha só, ela não dirige à noite, né? Mas ainda dirige. 80, é uma pessoa... Ela era assistente social da PM e ela foi também demitida a bem do serviço público, mas por perseguição. Não tinha justificativo não, porque ficou do lado do pessoal. É um dos assuntos que eu não domino muito bem. A greve de 63. Mas é importante a gente falar. Eu conheço porque eu já li assim superficialmente alguma coisa. Mas tem muita gente viva ainda aí que conta. Mas a história é essa. Não foi uma greve violenta, não foi a conotação assim chamam de greve tudo, né? Foi um movimento paredista
Mas o objetivo, para o que se brigava era justo demais, porque a tropa estava literalmente passando fome. Mas, por exemplo, ó, em 2017 a gente fez um movimento, segurança com segurança. Eu estava 5 meses com salário atrasado, eu ficava olhando o carro da luz para ver se ele ia cortar da COSER, em 2017. E a gente não... Os pneus da viatura careca na época, né, assim, um caos. Aí a gente fez a segurança com segurança. Ou seja, realmente o pleito da gente era justo. Mas na época, a mídia, não sei se comprada na época, falava que a gente estava em greve. Não, a gente estava assumindo o serviço, mas a gente só ia assumir o serviço se as viaturas tivessem condições. E as viaturas não estavam em condições. Então, não tinha para que a gente assumir o serviço. Mas não, quando saía na imprensa, que eu acho que foi um dos momentos mais difíceis, assim, eu entrei em 2010. A gente ficou esse tempo todo com o salário atrasado. A gente já não recebia décimo, já não recebia... Aí ficou esse tempo com o salário atrasado, né, sem receber. E aí eu tive que pegar um sacolão da comunidade, porque eu não tinha o que comer em casa. Eu não tirava bico na época, né? Mas o mais triste não foi faltar para mim, não. O mais triste naquela época é que eu tava na guarda da RP dali do Formigão. Eu tava na guarda. E o pessoal levava os sacolões para lá. Levava os sacolões, deixava lá para doar para os policiais. E chegava o pessoal da reserva. Aí chegava lá com vergonha, dizia: meu filho, não sei nem como falar para você, eu tô aqui, eu vim provar que eu sou policial, lá em casa não tenho o que comer. Os antigões mesmo, chegava lá se tremendo. Tinha muitos que vinham amparado pelos parentes, né? Porque aí eu dizia: rapaz, não precisa você trazer ele, né? Basta vir um familiar, a gente dá o sacolão, né? Tal, porque eles estavam passando. Quando eu vi aquela cena ali, chegar aquele pessoal da reserva e a vergonha de pedir, né? Eles tinham vergonha de pedir, dizer: meu filho, só vim aqui pegar porque realmente tá faltando. E aí teve, inclusive, nessa época, um da reserva remunerada tirou a própria vida, né? Chegou a tirar a própria vida nesse problema que teve ali. Então, geralmente, quando a gente fica à mercê de governos ruins, né? Quando atrasa salário ou faz alguma estrutura dessa como PMBOK, né? Que é uma política de governo. E é um ciclo, né? A gente vive um ciclo, né? De conquistas e perdas, conquistas e perdas. E acho que a maior perda agora são a questão humana, né? Os concursos que não tem. Aí não tem concurso.